Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal O Evangelho. E nós estamos aqui hoje para passar um conhecimento que é muito rápido e é um conhecimento que vai influenciar toda a sua leitura tanto do Novo Testamento quanto da Torá e do Tanar, que é o pecado. Parece ser algo tão simples, né? Parece ser algo tão óbvio, mas muitos que começam a ler as escrituras não se perguntam o que é pecado. E como o próprio apóstolo Paulo disse, as bases da doutrina que lhe é ensinada é aquilo que vai formar a casa. E se a base não condiz com a verdade, vindo a aprovação, ela vai ser queimada e destruída. Então, aprender o que é pecado, aprender o que é fé, aprender e esses conceitos que eu ando passando aqui no canal, eu estou na verdade montando a sua base, para que daqui você possa construir por si mesmo a sua fundação e construir reto, não torto, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é que eu postei lá na página, né, faz pouquíssimo tempo. E tá escrito, né? Você já se perguntou o que é pecado? Parece uma pergunta muito idiota, né? Mas a maioria das pessoas, eu tenho certeza que nunca se perguntaram o que é isso. Na minha vida, quando eu era cristão, desde o neopentecostal até a parte que eu me tornei reformado, eu nunca tinha me perguntado o que é pecado. Então vamos lá? A aula de hoje será bem rápida, mas eu tenho certeza que o conhecimento é extraordinário que eu vou passar. Que o Eterno nos abençoe, na verdade. Então, eu tô aqui com 1 João 3 na Almeida corrigida, revisada e fiel, para que pegar uma passagem do NT, né? Já que a maioria dos cristãos usam o NT, então vamos começar pelo NT. E aqui está escrito: qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bom, o contexto não interessa. O que interessa no momento é o que o João está querendo dizer, que o pecado é a iniquidade. Cometer pecado é ser iníquo. Então, o que está escrito aqui? O que será? Porque nós estamos olhando aqui no português. Então vamos ver o grego. Aqui tá. Tananã, tananã, pratica o que é pecado. E o pecado é a iniquidade. E qual é a palavra usada para iniquidade ali para João? Aqui está a palavra anômia, certo? É uma palavra grega que vem de anomos. E o significado dela é muito interessante, porque essa palavra vocês verão que ela está relacionada ao contexto do NT e aos contextos mais importantes que vocês possam imaginar. Um exemplo é esse aqui, certo? Aqui é o próprio Yeshua falando, né? E ele diz aqui vamos considerar o contexto para que vocês entendam a importância. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Aqui, todo mundo deveria se questionar o que é a vontade do meu Pai, né? Mas muitos não se questionam, então vamos deixar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Algumas traduções tá pregações inspiradas, mas essa Almeida traz profetizamos. E continua, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou a melhor tradução, milagres, né? Aqui você começa a entender algumas coisas, não é verdade? Quem faz isso hoje, né? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mais uma vez, a Almeida traz para nós essa palavra iniquidade, da mesma iniquidade que traz aqui. E eu vou provar para você que é a mesma iniquidade que o próprio Yeshua está falando aqui. Iniquidade, anomia. Então, essa palavra anomia, usada tanto em 1 João como em Mateus 7, é uma palavra muito importante, né, para entender o que Yeshua realmente quer dizer, né? Porque iniquidade fica muito vago. Se a gente pegar o significado de iniquidade aqui no português, que eu não fiz isso, mas vamos fazer isso agora. Vamos ver. Iniquidade.
Aí vai trazer aqui. Caráter daquilo que é iníquo, que é contrário à equidade, seria o que? Equilíbrio de uma lei. Ação ou uma coisa contrária à moral e à religião. Então fica muito vago, certo? Iniquidade em português foi a palavra que eles usaram para transliterar. Agora vamos ver, segundo o dicionário, o que quer dizer a palavra anomia? Vamos lá. Anomia. Tá aqui, e é aquele mesmo dicionário que eu usei, tá aqui, dicionário bíblico, Strong's, Lexio, hebraico, aramaico, grego e etc, tá? Qual é a primeira condição? Condição daquele que não cumpre a lei. 1A, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. E aqui tem a palavra original, anomos, que quer dizer destituído da lei mosaica, em referência aos gentios, que se desvia da lei, que desrespeita a lei, ilegal, malvado. Ou anomos, aqui ainda tem mais definição, sem lei, sem conhecimento da lei, pecar em ignorância da lei mosaica, viver ignorando a lei e a disciplina. Ora, que coisa, não? Que nem diria o Chaves. Então, pecado é a transgressão da lei? Vamos ver aqui. Pecado, segundo o próprio João e o próprio Yeshua, é a transgressão da lei. Então, vamos colocar aqui nessa versão o livro, que é uma versão mais legal para a gente ler. Aí, olha só o contexto. Agora vamos considerar o contexto. Presta atenção. Sim, queridos amigos, agora somos filhos do Eterno, mas ainda não nos foi revelado como havemos de ser mais tarde. Mas isto em todo o caso que sabemos que, quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Será que Yeshua pecou? Yeshua nunca pecou. Portanto, Yeshua nunca transgrediu a lei. Nunca. Porque veremos tal como é. Aí diz aqui, todo aquele que tem esta esperança procura permanecer puro. E o que é permanecer puro? Tal como Cristo é puro. Então, se pecado é transgressão da lei, e Cristo nunca transgrediu a lei, e se Cristo é puro, ser puro é não transgredir a lei. Você concorda comigo? Se você não concorda, pelo menos João concorda, porque ele diz aqui, quem peca, desobedece a lei, porque todo pecado é uma violação da lei de Deus, ou lei, ou Torá, seja como você quiser chamar. Ele está se referindo ao Pentateuco, como os cristãos chamam, né? É aquela violação daqueles mandamentos, certo? Os 10, mais aquelas atribuições morais, né? E todo aquele contexto. Ele diz assim, vocês bem sabem que ele se manifestou e sem pecado, a fim de tirar os nossos. Assim, se permanecemos em Cristo, não pecaremos. Os que continuam pecando demonstram que não conheceram, nem lhe pertencem. Olha só. Então, se você diz que conhece o Jesus e continua transgredindo a lei, você não conhece. Você é mentiroso, segundo o próprio João. Né? O tal fardo pesado que a igreja protestante diz, né? Vamos ver aqui na tradução NVI. Ele continua aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Aqui está mais claro ainda. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Então, segundo o próprio João, se você diz que conheceu o Filho do Eterno, que é Yeshua, e você continua transgredindo a lei dele, né, e transgredir a lei do Eterno, do Pai, né, aí você começa a entender. Quando Yeshua mesmo diz aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E essa vontade do Pai dele está onde? Está na Torá. Os mandamentos são as vontades do Eterno. E não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo. Agora nós temos um site aqui, que é muito interessante, ele é um blog, não é nenhum né? Mas ele traz algo muito interessante. Ele fala sobre a palavra anomia, né?
Ele dá a definição de anomia, negativa, sem lei. Então, essa palavra significa pessoas que não têm lei, negação da lei, ilegalidade, falta de conformidade, violação, desacato. E ele fala que a palavra anomia ocorre 15 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. Aqui no 7 é aquele que eu li, né? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, ou que transgridem a lei do Eterno, certo? A palavra anomia tá lá, como eu mesmo já mostrei. Tá aqui, ó. A palavra anomia. Aí esse site aqui continua. Mandará ao Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Quer dizer, que são sem lei, fora da lei. Não sei se você já ouviu em alguma página por aí, né? Alguns homens que postam algumas mensagens cristãs e colocam assim, fora da lei, né? Hashtag fora da lei, hashtag patriarca, não sei o que. Então, o próprio Eterno, o próprio Filho do Eterno está dizendo aqui sobre eles, hein? Assim também vós exteriormente pareceis justos, tzadik, aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de transgressão da lei. Olha só, hein? E por se multiplicar a transgressão da lei, o amor se esfriará de quase todos. Então esses versos são latentes, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada em todos eles. Certo? Tá aí aparecendo na tela, você pode pausar o vídeo e ler verso por verso. Aí você entende o que está escrito aqui, né? Algo está errado. Depois que você aprende que pecado é transgredir a lei, então alguma coisa não está batendo aí. A igreja fala que o Jesus veio abolir a lei, né? Então alguma coisa está errada. Se o Jesus abolir a lei, então ninguém mais peca. Ninguém no mundo inteiro não peca mais, né? Se torna santo. Mas o próprio João falou que se você diz que conhece o Filho do Homem, mas continua pecando, você não conhece, é mentira. Olha aqui, para não dizer que eu inventei. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, não está transgredindo a lei. Todo aquele que está no pecado, transgredindo a lei, não viu nem o conheceu. Aquele que pratica a transgressão da lei é do diabo, porque o diabo vem transgredindo desde o início. Para isso o Filho do Eterno se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí aqui diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não tem essa história, eu aceitei o Jesus e agora, né, os meus pecados são apagados, então posso ficar transgredindo à vontade. Não, isso não existe, tá? Não existe. E agora você entende o que o Mashiach quis dizer aqui. Não julguem erradamente a razão da minha vinda. Não vim para acabar com as leis de Moisés, ou com os avisos dos profetas. Vim antes para cumprir e realizar. Digo-vos que nenhuma letra ou acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a terra acabem. Quando ele fala isso, gente, ele está falando até dos detalhes. Não sei se vocês sabem, mas vou colocar aqui. Vou escrever aqui Torá, que é mais fácil. Mas quando ele fala de traços, é porque no português fica meio sem sentido. Mas ele está falando desses detalhezinhos aqui, desses adornos da letra hebraica, que são enfeites. Então ele fala que nem esses enfeites vão cair. Presta atenção. Aí ele continua aqui. Aí ele diz... eu até me esqueci. Aí vim antes para cumprir e realizar. Digo-vos que nenhuma letra ou acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a terra acabem. Então há céu e a terra até os dias de hoje. E vão haver céus e terras até o fim. Então a lei é eterna. Ele diz, portanto, se alguém quebrar o mais pequeno mandamento que seja e ensinar aos outros fazerem o mesmo, que nem uma certa religião diz, né? Esse será indigno do reino dos céus. Algumas traduções, que nem a Ferreira de Almeida, trazem escrito o menor, mas a gente sabe que a Ferreira de Almeida, como eu mostrei para vocês, vou colocar até de novo aqui, ó, ela não traz a tradução ao pé da letra, ela coloca iniquidade, quando na verdade é a transgressão da lei.
Então, a Ferreira de Almeida é uma tradução ruim, tá? Então ele diz aqui: será indigno do reino dos céus, não será digno de entrar no reino dos céus. Mas quem obedecer às leis de Deus e as ensinar será grande no reino dos céus. Todavia, já vos aviso, a não ser que a vossa obediência ao Eterno seja maior do que os mestres da lei e dos fariseus. Olha só como esse site foi importante. Porque olha o que o Machia diz sobre os mestres da lei na época dele e dos fariseus. Ele diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justo. Justo, né, é aquele que pratica a Torá. Quer dizer, aos homens vocês parecem justos, né? Porque o homem não sonda o coração, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e transgressão da lei. Então, o Machia está falando que se a sua justiça, a sua obediência à Torá não for maior do que esses fariseus, ele diz: de outra forma não poderão entrar no reino dos céus. Então acho que mais completo do que isso é impossível. Então todas as vezes agora que te perguntarem o que é pecado, você já sabe a definição correta. Pecado é transgressão da lei. Aí você vai me perguntar: ah, mas se pecado é transgressão da lei, como é que eu posso corrigir então? Como é que eu posso acertar? Cumprindo a lei. E você vai ver isso aonde? Nos Salmos. Olha só o que Davi fala: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Os retos, os justos. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam com todo o coração. E não praticam a transgressão da lei, iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Aí ele fala que mais à frente: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que você vai purificar? Como é que você vai deixar de ser transgressor, pecador? Observando conforme a tua palavra. Exatamente como o Machia diz aqui, que se a sua obediência não for maior do que esses mestres da lei, jamais você vai entrar no reino do céu. Não importa o que o cristianismo, o que o budismo, o que o espiritismo diz, mas sim o que o mestre diz. E o mestre diz isso, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E essa foi mais uma videoaula aqui do canal O Evangelho. Que o Eterno possa abençoar vocês de maneira grande. Até a próxima. Shalom e paz.